Como é que você está? Diz-me de verdade. Esse sorriso esconde o que na realidade? Nos teus olhos vejo histórias por contar, mas finges força só pra ninguém notar. Sejam bem-vindos ao programa Atitude. Este programa traz todas as novidades mundiais. Hoje estamos nos nossos estúdios aqui no Benfica. Hoje vamos começar de uma forma especial. Vamos começar com o nosso videoclipe. Como é que vocês estão? Produzido pelo Oshifu, onde tem a participação da Maria Lisboa, a Kétia João e o Zé Zito. Até já, curta o vídeo e depois diz o que vocês acharam do vídeo. Como é que você está? Como é que você está? Diz-me de verdade. Esse sorriso esconde o que na realidade? Nos teus olhos vejo histórias por contar, mas finges força só pra ninguém notar. É difícil, eu sei, mas a gente tem que seguir em frente. Estás rodeada de muita gente e te sentes só. Quantas noites viram teu coração calar? Quantas vezes quiseste só desabafar? Como é que você está? Me diz como é que está. Você é feliz ou só sabe disfarçar? Quantas vezes choras sem ninguém notar? Estás rodeada de muita gente, mas te sentes só. No silêncio gritas, mas ninguém te ouve chamar. Mas escuta bem, não estás só, eu aqui. Como é que você está? Como é que você está? Me diz como é que você está. Você é feliz ou só sabe disfarçar? Quantas vezes choras sem ninguém notar? No silêncio gritas, mas ninguém te ouve chamar. Mas escuta bem, não estás só. Eu estou aqui. Carregas o mundo sem pedir ajuda. A dor vai crescendo, mas a voz fica muda. Diz está tudo bem, com o peito apertado, enquanto teu mundo desaba calado. Como é que você está? Me diz. Como é que você estás? Quantos sonhos deixaste pra trás? Quantas vezes disseste não dá mais? Como é que você está? Me diz como é que estás? Você é feliz ou só sabe disfarçar? Quantas vezes choras sem ninguém notar? És rodeada de muita gente, mas te sentes só. No silêncio gritas, mas ninguém te ouve chamar. Mas escuta bem, não estás só, eu estou aqui. Então diz-me outra vez como estás você. Enxuga as tuas lágrimas que tudo vai ficar bem. Tudo isto vai passar. Entrega tudo na mão de Deus. A tua atitude determina tua altitude. E temos um convidado especial. Hoje vamos falar com um jovem promissor, artista, empreendedor. Hoje vamos conversar com Scott D. Scott D,
Boa. Scott D. Boas, Mano Kennedy. Como é que tu estás, Scott D? Estou ótimo, Mano Kennedy. Está super bem comigo. Tudo bem contigo? Está super bem. E comigo também. Agora, melhor que tu estás aqui. Sim, espero que contigo esteja super e ótimo também. Boa. Diz-me, quem é o Scott D? Scott D é, antes de mais, é um músico, é pai, é poeta, empresário, é diretor artístico e tem outras facetas como a contabilidade e outras facetas mais profissionais. Diz-me, como é que foi a tua infância, Scott D? Olha, a minha infância foi uma infância muito divertida, muito boa, mas também com muitos contrastes, porque eu venho do gueto, eu venho do bairro e, entretanto, nos anos passados, nos anos 80, nos anos 90, ser um menino do gueto não era fácil, você vivia e experienciava tudo e mais alguma coisa. O que é que experienciava no gueto? Qual é o teu gueto? Eu venho do Kazengue, eu nasci no Kazengue, nasci no Curtume e na zona 18, e era um bairro muito violento, um bairro em que as noites eram muito breu, mas ainda assim nós conseguíamos fugir da realidade do bairro através e pela via da música. E então tínhamos os ensaios com um senhor que era o nosso mentor, o Dadão, da La Mancha, que Deus o tenha, já não estamos no mundo dos vivos. Então dava-nos algumas aulas e daí começou a minha veia artística. Ok. Então, para não estar envolvido com os crimes do bairro, houve a necessidade de me reinventar como um músico, mesmo ainda com 11 anos, com 10 anos, já era convidado a entrar nas discotecas, nos dancings, para poder então mostrar as minhas qualidades. E daí fui crescendo no meio daquela turbulência do gueto, dos assaltos, dos marginais e tudo, e consegui fazer a minha história no percurso da dança e da música. Como é que foi esse convívio? Você, jovem de 11 anos, no meio de marginais, como é que foi? Como é que o Scott D viveu? Graças a Deus eu tenho dito que eu já nasci famoso. Eu já nasci com uma distinção no meio das outras pessoas, porque todavia eu, quando me envolvo em algum projeto, em alguma coisa, eu quero me dar bem, eu quero sempre estar aí a fazer o melhor de mim. E isso fez com que naturalmente eu representasse melhor e tinha estatuto como líderes, e os marginais, aquelas pessoas que eu temia, os cotas, como a gente trata na gíria, gostavam de mim por essas qualidades. Nasceu dançarino, o nosso, como eles chamavam, mulato, mulato da banda, era o nosso mulato. Então eu estava sempre no meio deles, a acompanhar aquilo que eles vivenciavam, o estilo de vida, as drogas e tudo mais, mas ainda assim tinha aquela instrução muito caseira para poder então me guiar, né? Tinha a instrução dos pais, que eram muito importantes, que a dada altura eu também ia para a escola, e haviam essas diferenças entre mim e o pessoal do gueto. Isso quer dizer que os teus pais foram muito rígidos contigo? Digo que foram muito rígidos, não digo, mas deram uma educação que é muito incomum no gueto. No gueto, ok. É uma educação tipo em que tu tens que estar em casa para a hora do jantar, tu tens que estar na hora do almoço, tu tens de estar no horário da escola, mas eles me deixavam ir e tirar. O bairro era cheio de mangueiras, então o nosso divertimento era trepar as mangueiras para tirar mangas. E daí que eu sentia que nos outros não havia isso. Os pais muitas das vezes nem sabiam aonde eles paravam a dada altura do dia. E lembro-me como se fosse hoje que muito cedo aqueles que queriam ter já algum dinheiro
deslocavam-se do Kazenga para a ilha, para a Marginal, para engraxar sapatos e depois voltavam à noite a me contar histórias que eu falava, como é que vocês conseguem, meu? Eu não consigo, ir até muito distante, os meus pais não vão deixar. Havia um limite na minha família. Então, essa educação caseira, e tinham muitos tios que faziam sempre as chegadas em casa, ficavam lá um tempo, depois saía, vinha outro, vinham das províncias, e lá em casa minha mãe estava sempre de braços abertos. Fui aprendendo com os testemunhos de Jeová, eles se tornaram anciãos. Isso fez com que engrandeceu aquele lado muito sensível e também distinguir o bem e o do mal. mal. Distinguir o bem do mal. Tu tinhas tudo para dar errado. Estando num gueto, envolvido com pessoas que assaltavam e o resto. Por que não te meteste nessa vida, Scott D? Eu me apaixonei pela arte. A arte te salvou? A música me salvou. Como? As danças me salvaram. Como? Tão logo despertaram esses interesses da arte em mim. Também os olheiros estavam aí, e havia um senhor que era o dono da discoteca que chamou-nos e apadrinhou-nos. Então, ocupei-me a ir lá para a discoteca a dançar, ocupei-me com ele a me levar para as províncias, ocupei-me e foquei-me somente em que eu devia mostrar o meu talento, e então não dava espaço para poder ter um outro comportamento, excepto ser um artista e fazer aquilo que era o meu chamamento, que eu chamo hoje o meu chamamento divino, que é focar em fazer arte e música. Então, de tudo aquilo que eu presenciei, eu acho que foi muito importante para o meu crescimento, porque depois de eu começar a sair para outros bairros, eu sabia exatamente como me posicionar, como lidar com pessoas com aqueles caráteres, e hoje eu consigo conviver fora e dentro de Angola com todo gênero de pessoas, todo gênero. A arte é um veículo que salva vidas. Salva vida. Viram, pessoal? A arte salva. Scott D, como é que foi a tua entrada no hip hop? A minha entrada no hip hop lembra-me os anos 90. Eu fui estudar na casa dos meus tios. Tão logo passei de classe, não havia escola do segundo nível para me receber. Então tinha que estudar no 1º de maio, e viver no Kazenga era muito constrangedor. Então eu tive que ir para os tios na Maianga e encontro-me com os primos, e estavam naquela febre do renascimento do hip hop em Angola. E lembro-me que um bimbi ouvia Mr. Pool, mas o Mr. Pool já era do Kazenga. Ele apresentou-me a ouvir Mr. Pool da Pool, que eu não conhecia, apresentou-me a ouvir alguns rappers daqui da cidade, e desafiávamos. E eu também cantava músicas dos PNP, um grupo do Kazenga, e outros que já lá se destacavam. Decidimos fazer juntos um grupo, e olha, aquilo foi, acho que, a melhor experiência que eu tive na minha vida. Depois de eu começar a perceber o que é o rap, eu comecei a ter o rap como uma igreja. O rap fez parte de tudo aquilo que foi, tanto na escola, tanto pela estrada até aqui. Apareceram pessoas, apareceu o Mano Kennedy. Felizmente eu conheci o Scott D nessa época, foi em 1995, que a gente fez uns trabalhos juntos no hip hop, né? Gravamos um álbum juntos, né? No Tony Amado. Juntos, no estúdio do Tony Amado, num órgão Trinity. Trinity. E naquela altura era um órgão que só víamos nas Europas. Na Europa, Tony Amado, aí o Pablo, o Scott D, o Bimbi Azambe, o Vigílio Faia, bons tempos. Dar agora um grande abraço a essa equipa toda que naquela altura andava conosco.
E agradecer o suporte, independentemente que o CD não chegou a sair, porque o Tony Amado perdeu o CD naquela altura. A maquete original para levar para editar, perdeu. E nós nunca voltamos a nos encontrar para trabalhar no álbum novamente. Aí, Tony Amado, vais ter que pagar um dia o disco, nós já vamos voltar a cantar. Apareceu inúmeras pessoas que, se tivermos aqui a citar os nomes, não teria fim. Dizer que na escola eu tinha os intervalos não para lanchar. A escola, nos intervalos, eu reunia todos os MCs da escola para poder rompê-los no freestyle. Então aquilo era, vamos chamar hoje um artista rapper do Rocha. E o artista vinha até comigo. No dia seguinte vinha outro, e eu estava aí a ser freestyle e a mostrar como é que se faz freestyle. Exato. E toda a minha vida foi essa ligação. Música, escolaridade, negócios, e aí fui crescendo. E a música está enraizada em todos os compromissos que eu tive. E acho que se as portas abriram é porque a música esteve aí presente. Scott D, tu vieste do Kazenga, começaste a fazer sucesso aqui na cidade de Luanda. Como é que foi a recepção? Quantas pessoas duvidaram do teu talento? Muita gente duvidou. No princípio, sempre, antes do Kuduro, o rap é que era o estilo que era mal conotado, era o estilo de marginais. Então as pessoas não acreditavam que através do rap nós podíamos chegar tão longe. Eu sempre tinha certeza que seria útil para a carreira musical em Angola. Quase todas as pessoas falaram que não havia de dar certo. Por que não desististe do hip hop? Desistir nunca foi opção. Por quê? Porque tive sempre crença que se eu ter atitude suficiente, vou atingir a altitude suficiente. Assim como diz o programa, eu creio que se temos convicções daquilo que estamos a fazer, a gente chega lá. Pode demorar, pode levar anos, mas se seres resiliente e persistente no processo, vais conseguir. Vai. Scott, o hip hop abriu porta para o teu lado empreendedor? Sim, abriu portas, abriu muitas portas para o lado empreendedor. Eu comecei a trabalhar com pessoas além do hip hop, exatamente porque essas pessoas primeiro tiveram uma conversa comigo sobre a música e depois descobriram que, além de músico, eu também sou profissional nessa área e noutra, e aí foram então me puxando para outras áreas, mas maioritariamente o hip hop é que abriu as portas. E quais são os teus empreendimentos, Scott? Comecei a investir em perfumarias, em bijuterias, criei uma loja online de roupas e perfumes e tudo que tem a ver com cosméticos e graças a Deus muitas das compras são feitas pelos meus fãs. Tenho também estado a apoiar na Ilha de Luanda, onde faço as atividades na área de poder servir os banhistas. Tenho estado a trabalhar como contabilista, né, com a contabilidade, e temos uma empresa que trata então de alavancar as outras com auditorias. E estamos abertos para quem estiver interessado em uma auditoria nossa, é só entrar em contato. Está vendo? Para além de rapper, o Scott D tem a sua empresa de contabilidade. Então, para ti que está aí e queres fazer uma auditoria, entra já em contato com o Scott D. Isso é que é alavancar. Quer dizer, o Gueto venceu, não? O Gueto venceu e também tem uma história muito pertinente sobre o Gueto. Eu também tenho estado a apostar em hotelaria e tive a necessidade de levar o meu sonho, aquilo que me fez homem, para o meu bairro. Fui empreender no Kazenga e, entretanto, não saí muito feliz da experiência, dado que é um bairro que eu amo e eu queria muito fazer com que a juventude
tivesse a mesma oportunidade que eu tive de ser chamado por alguém e levantar. Então fiz um bar e dei a liberdade aos rapazes. Isso no Kazenga? No Kazenga. Só que infelizmente não tive a sorte como eu planejei. Os rapazes assaltaram o bar, mas e deixaram-me assim. Isso sério? Quer dizer, tu saíste do Kazenga, vieste capacidade, fizeste o teu nome e pensaste em empreender no Kazenga. Exatamente. Estando lá no Kazenga, ajudar os jovens ainda te assaltaram. E como é que ficou isso? Fiquei muito abalado porque eu percebi que nós podemos fazer muito pelas pessoas, mas as pessoas têm que querer ser ajudadas. Então, os rapazes não perceberam que o meu sonho era poder levar arte, cultura e bom ambiente, através mesmo de um sítio onde a gente podia estar e podia ter, na primeira pessoa, receberem conselhos e muita experiência que eu podia dar a eles. Mas, infelizmente, eles não perceberam a visão e assaltaram o bar e eu tive que fechá-lo. Entretanto, foi uma experiência má, mas ainda assim eu continuo a dizer que eu também aprendi com ela, aprendi muito e desejo que todo o pessoal que vive no Kazenga, que vive nos guetos, que devem ter uma ocupação extra, cultural, social, para livrar os jovens a estarem somente na delinquência, que é muito melhor, que é o caminho. O teu jeito muito lindo. Mas continuo a fazer pelos jovens, continuo a trabalhar com uma equipe jovem. Agora estou na Ilha de Luanda e também são pessoas que eu encontrei na praia, são pessoas que não tinham trabalho nenhum, eu pude lhes dar o sonho. Eu tenho sido, modesta parte, tenho sido um pai para eles e é muito bom quando a gente consegue, no meio de 100, salvar 10 pessoas. E diz uma coisa, Scott, tu tens apoio para fazer essas iniciativas? Não, essas iniciativas são pessoais, não tenho tido apoio nenhum. Peço, né, todo mundo que se solidarizar com a causa. É um projeto inclusivo. A gente tem estado a apoiar banhistas, a gente tem estado a apoiar culturalmente os músicos que ficam a tocar lá de cima a baixo com as guitarras. Fazemos algumas entrevistas com eles e damos a liberdade de partilhar aquilo para o mundo. Então, estamos abertos a parcerias e quem quer fazer esse sonho dos jovens crescer. Aqui, para todo mundo que está aí a assistir, empresários, pessoas que fazem sentir o seu nome cá em Angola, é um jovem promissor, artista, com projetos viáveis, projetos que consigam também ajudar os outros jovens e está aberto para a parceria. Entre em contato com o Scott D. Scott D, diz uma coisa, mesmo aquilo que aconteceu contigo no Kazenga, tu não desististe pelo teu povo, pelo tua gente do Kazenga. Eu sei que agora continuas ainda a empreender no Kazenga. Quais são os outros teus projetos para Kazenga? Para o Kazenga eu pretendo, dentro de um pequeno espaço, voltar para lá com atividades em que serão mais palestrantes e depois serão agraciados com a bela música que a gente tem produzido. Fiz muita música de superação, tanto a contar a minha história pessoal, tanto a contar a história de outras pessoas. Então eu vou levar novamente vou levar a uma outra variedade, vou levar muito mais cultura. Tenho estado a falar com jovens que lá estão a realizar grandes eventos e vamos continuar a salvar com o melhor que a gente tem, vamos levar palestras, porque é um povo que precisa. Eu sinto que aquela juventude precisa muito de nós e somos nós que nascemos lá, que temos a capacidade de ser recebidos como filhos. Então não podemos deixar que os bairros, os guetos sejam conotados com jovens que não estão a crescer, e digo em todos os sentidos. Então vamos levar lá palestras, vamos levar lá boa música, entretenimento, para ver se conseguimos fazer com que eles saiam
da delinquência e optem pelo... Agora, por que não desistes do Kazenga, Scott D? Porque um bom filho volta sempre em casa. Eu não preciso viver exatamente lá para dar o meu melhor para aqueles que eu vi, porque comove-me, eu conheço as pessoas pelo nome. E eu vou ver essas pessoas, visitar, e comove-me muito sentir que não cresceram, estás a perceber? Vivem muito apertadas e nas casas de bebidas alcoólicas. E são os meus irmãos, aqueles aí que eram os meus irmãos quando... Desculpa, estou a me emocionar. Quando não havia fama, estás a perceber? Sei que tu estás a sentir isso, sei que tu estás a sentir. E mais uma vez também estou emocionado. Nós ver as pessoas que cresceram conosco a se perderem e nós sem fazer nada. Isso está a acontecer com o Scott D. Por favor, mais uma vez, abracem a causa do Scott D. Vamos nos unir pelo Kazenga, vamos tentar fazer algo. Ele está a fazer a sua parte, ele não desiste do seu povo. Scott D, parabéns pelas tuas iniciativas, Scott D. Eu sei que tu vais conseguir. E o programa Atitude está aqui, nós somos Atitude por isso. E também em primeira mão, para você que está aí, o Scott D vai dar o testemunho de tudo que aconteceu na vida dele, como é que ele conseguiu se reerguer. Porque eu sei que tem jovens que estão aí no Kazenga, essa hora estão a pensar em desistir, estão a pensar em fazer coisas que não devem, assaltar. Escutem a história do Scott D nessa câmara. Depois que eu desisti de empreender no Kazenga, porque por causa do sucedido, eu tive que ir para o Zango para me reinventar e poder ter então a minha paixão por hotelaria a funcionar. Mas foi a pior experiência. Eu tinha apenas o meu gato Chirro e o mundo contra mim, porque um bairro que eu não dominava, sem conhecimento nenhum, sem conhecer por onde vou contactar e tudo mais, então eu estava perdido, a minha carreira estava baixa, eu não conseguia fazer hotelaria lá porque já havia muitos e muitos bares e eu tinha que fazer uma coisa diferente de ir no teu próprio bairro e saber o que é que as pessoas consomem e gostam. Eu estava com dificuldades, inúmeras dificuldades, porque não dominava o bairro, não dominava o pessoal e mantive a cabeça erguida, independentemente dos nãos que fui recebendo quando andei à procura de solução, tanto nas casas para fazer a minha música, tanto para fazer hotelaria. Foram situações da vida que me puseram muito só, que me fizeram entender muito mais de mim, que me deram espaço para ler bastante e entender o ramo financeiro, entender as minhas falhas, porque aqui estava a funcionar com todo mundo, mas menos comigo. E daí eu percebi que eu tinha que agir, que eu tinha que me mover, eu tinha que sair daquele bairro. Então eu saí daquele bairro, eu me reinventei pela terceira ou a quarta ou a quinta vez novamente, e voltei para a cidade, mas fui aplicando paulatinamente tudo aquilo que eu aprendi com as dores que a vida me causaram. Exatamente. Com as rejeições, com os nãos, com as portas fechadas, mas fui muito resiliente e eu tenho um grupo de amigos que toda vez que encontra-se comigo diz que és imparável, porque tu já devias abandonar, já devias deixar de fazer, mas foi exatamente essas pessoas que me fizeram pensar ao contrário, porque todo mundo desiste, mano Kennedy. Todo mundo, a maior parte dos meus amigos desistiram de fazer tanto música, tanto de sonhar. Vai ter sempre uma pedra no sapato, mas é necessário lembrar que
nós é que temos as chaves para abrir as portas. Tá bom, está aí. Testemunho do Scott D. Teve tudo para parar. Empreendeu no seu bairro. Foi roubado. Foi nos ângulos, sem ninguém, sem amigos, simplesmente com seu gato. Chirró. Passou momentos difíceis. Mesmo assim não desistiu. Levantou. E hoje está aqui a empreender, a continuar a fazer a sua música, a continuar a ter talento, a continuar a ser próspero nos seus negócios. Você que está aí sentado, não desista. Toma atitude do Scott D, o jovem do Kazenga, que mesmo por tudo que passou, não desistiu do Kazenga. Não desista. Para já, você que está nos assistindo, convido a se inscrever no nosso YouTube, TV Kennedy Luiz Atitude, para podermos ter então convidados especiais como o Scott D. Scott D, apesar de passar tudo isso, não desististe, por quê? Porque eu tenho uma missão. Eu não acredito que se me manteram com o mesmo corpo, se Deus conseguiu até agora me dar essa energia, ainda dizem que eu sou bonito, graças a Deus. Então é porque a minha missão ainda não está terminada. Eu tenho que salvar pessoas, eu tenho que ir para o... Sempre que eu vou visitar o pessoal do Kazenga, eles tiram alguma coisa minha, que eles guardaram durante muito tempo. Faço alguma coisa na vida deles, então se eu conseguir triunfar, eles vão triunfar. É como se fosse o herói da família. Então, se eu decepcionar essas pessoas, eu estaria a me decepcionar, porque eu tenho que salvar tanto, digo Kazenga, mas eu me identifico com todos os bairros periféricos, porque a convivência e o estilo de vida é igual. Scott D, qual é a atitude que tu tomaste que determinou a tua atitude? Persistência e resiliência. Persistência e resiliência. Quem é Deus na tua vida? Deus é tudo para mim. Se não existisse Deus, não existiria Scott D. O que é vida para ti? A vida é uma grande aventura, então temos de saber viajar na cadeira e com o cinto de segurança. És feliz? Sou muito feliz. Como? Porque eu transmito energias positivas onde eu quero que vá. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, em 2035, 6, eu estarei com certeza com uma carreira internacional bem-sucedida. Tanto bem-sucedido nos ramos de negócio, porque estou muito focado. Essa é a conversa que eu tive com o Scott D. Eu sempre digo, sempre que tu estás com o Scott D, tu aprendes muito. É um jovem promissor, cheio de talento, empreendedor, que graças a Deus está a ter sucesso nos seus investimentos, e eu fico muito feliz de ter-te aqui. Obrigado. E passares em primeira mão. Obrigado. Toda a tua sabedoria. Emocionei-me muito. Foi. Conheço o Scott D há muito tempo, tivemos vários projetos desde 1996 e estou a revê-lo com essa força de vontade e essa garra de luta. É maravilhoso. Para já estamos a finalizar, então quero mandar abraço aí aos nossos parceiros, a doutora Ana Maria, da Ana Maria Glam, que nos fez a maquilhagem, aí a Fazenda Atitude, Leonel Miguel, que sempre investiu, JC Apartamentos em Moçambique, e assim estamos no fim. Mas antes de finalizarmos, vamos aqui dançar a nossa música Como é que tu estás, aqui com o Scott D. E até já, até a próxima, a partir dos nossos estúdios no Benfica, com o Scott D, o louco. Diz-me de verdade, esse sorriso esconde o que na realidade? Nos teus olhos vejo histórias por contar.
mas finges força só pra ninguém notar. É difícil, eu sei, mas a gente tem que seguir em frente. Estás rodeada de muita gente e te sentes só. Quantas noites viram teu coração calar? Quantas vezes quiseste só desabafar? Como é que você está? Me diz como é que está. Você é feliz ou só sabe disfarçar? Quantas vezes choras sem ninguém notar? Estás rodeada de muita gente, mas te sentes só. No silêncio gritas, mas ninguém te ouve chamar. Mas escuta bem, não estás só.